Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus, nessa noite, pela sua infinita misericórdia, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo neste momento pelo YouTube ou assistindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu nessa noite encontra-se no livro de Lucas, aleluia, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Glória a Deus, aleluia, e versículo 51, aleluia, do versículo 51 até o versículo 56, que tem o tema: os samaritanos não recebem a Jesus. Vai dizer assim o texto bíblico, a palavra do Senhor: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, o Senhor repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vou repetir. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Glória a Deus. O Senhor disse que, quando estava perto da sua assunção, ou perto do momento da sua crucificação, ou já quando estava chegando a hora do Filho do Homem, ele manifestou o desejo e o propósito de ir a Jerusalém. Ele queria ir a Jerusalém. E com isso ele mandou mensageiros na sua frente, adiante dele. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada. Então Jesus ainda vinha no meio do caminho quando mandou eles ir à frente. Eles chegaram em Samaria, em uma aldeia de samaritanos, primeiro do que Jesus, e quando iam preparar pousada para ele, não o receberam, como diz o versículo 53, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os samaritanos odiavam tanto os judeus como Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era a cidade santa, era o lugar que os judeus adoravam. Mas para Samaria, o lugar certo da adoração era o monte. E quem está certo nesse debate? Que até os dias de hoje ainda há este debate. Deve-se buscar o Senhor na casa do Senhor, na igreja, no templo ou no monte? Na época de Jesus, ele respondeu para a mulher samaritana, João capítulo 4. Ele disse: nós judeus... A mulher samaritana, falou assim: vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é no templo em Jerusalém, e nós samaritanos dizemos que é no monte. Qual é o lugar certo? Jesus disse: nós judeus
falamos daquilo que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse em certas palavras, em poucas palavras, Jesus disse que quem está certo é os judeus, porque nós judeus falamos daquilo que sabemos e a salvação vem dos judeus, como realmente é, veio através de Jesus a salvação para nós que era judeu. Mas Jesus completa a resposta dizendo assim: nós judeus falamos daquilo que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Então Jesus disse: os judeus estão certos, mas a partir de agora não é mais nem no templo e nem no monte. A partir de agora é necessário que todos adorem em espírito e em verdade, independente do lugar. Não importa se esteja no templo ou no monte, mas a hora vem e agora é que todos devem adorar aonde estiver, em espírito e em verdade. Aleluia. Então esta era a contenda dos samaritanos com os judeus, porque eles achavam que eles estavam certos na questão da adoração e os judeus também achavam que estava certo, como Jesus disse que estava, mas a partir do momento que Jesus se manifestou, já não era mais o lugar certo de adorar, nem no templo e nem no monte, mas sim onde estivesse em espírito e em verdade. E os samaritanos também eram povos misturados, misturou-se judeus com outras nações, e por isso os judeus não gostavam deles e nem eles gostavam dos judeus. Mas esta não é a questão. Mas este foi o motivo porque não aceitaram que Jesus ficasse ali, porque eles viram que os discípulos estavam com aspecto em seus rostos, dava para ver que eles iam para Jerusalém. E isso era uma afronta para os samaritanos, deixar os judeus passarem lá, dormirem lá e ainda ir para Jerusalém, um lugar que eles praticamente odiavam. Mas depois que eles não aceitaram nem os discípulos e nem Jesus lá, então vai dizer no versículo 54 que: e os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E os discípulos queriam pagar mal por mal, dente por dente, olho por olho, né? Como Jesus disse para Pedro: feriu com ferro será ferido. Mas Jesus disse que isso é para quem já feriu, para quem já tomou atitude. Mas Jesus não ensina ninguém a tomar atitude de ferir ninguém, mas sim de curar, como o bom samaritano curou o seu próximo. Isso é o que Jesus ensina: curar o próximo e não ferir. Mas aquele que já feriu, aí a consequência vem, não tem mais jeito para ele. Mas para aquele que não feriu ainda, Jesus fala e manda que não é para ferir ninguém, mas sim para curar, como o bom samaritano fez. E Jesus respondeu, vai dizer no versículo 55, voltando-se, porém, repreendeu-os. Então Jesus repreendeu eles: não é para fazer isso. Por que não é para fazer? E vai dizer, no final do versículo diz: e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Por isso que eu repeti, porque é muito importante este versículo. O Senhor repreendeu eles duramente e disse: vocês não sabem de que espírito vocês sois, porque quem anda ferindo as pessoas é o espírito de Satanás, quem tem Satanás. Mas quem tem o Espírito de Deus procura curar ao invés de ferir, Por isso que Jesus disse: vocês não sabem de que espírito vocês sois. Quem anda comigo não anda ferindo ninguém, não. Eu vim para curar, eu vim para salvar, eu vim para restaurar e não para ferir ninguém. Porque, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia.
Jesus disse: eu não vim para destruir. Não adianta vocês querer mandar fogo cair do céu, não. Não mandem fogo cair do céu, não, porque eu não vim para destruir, não. Eu vim para curar, eu vim para salvar, eu vim para libertar. Eu vim para fazer uma nova aliança entre o homem e Deus, para aproximar o homem de Deus novamente, para unir o homem a Deus novamente. Porque quem feriu, todos que feriu, geralmente se afastou de Deus e não se aproximou. E a Bíblia diz que quando Caim feriu a Abel, Deus amaldiçoou ele e tirou ele de sua presença para bem longe e não quis mais saber de Caim, porque ele feriu seu irmão e Deus mandou ele para bem longe. Ele se afastou de Deus. Mas quando Jesus vem para curar, para unir, para aproximar o homem de Deus, Jesus não veio para ferir ninguém, mas sim para curar, restaurar e salvar o homem diante de Deus e na presença de Deus. Então guarde isso no teu coração. Jesus não te chamou para ferir ninguém, mas sim para curar, para amar o teu próximo, para ajudar o teu próximo, para fazer com que o teu próximo venha se aproximar de Deus e não se afastar de Deus, e nem você se afastar de Deus também. Mas Jesus nos trouxe para curar, para ajudar, para amar o próximo e não para ferir o nosso próximo. Então guarde essa palavra, que Deus vos abençoe na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré.